Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Porque aqui tá tudo bem, graças a Deus. Gente, vim aqui conversar com vocês um pouquinho. Esse vídeo é totalmente aleatório, mas eu resolvi que eu vou sentar aqui e vou gravar. É o seguinte, como muitos de vocês já sabem, agora eu voltei, né, com o meu canal. Tenho postado alguns vídeos por aqui. A intenção é ser constante. E eu tenho redefinido essa palavra constância na minha vida, porque até então eu pensava que ser constante era nunca parar. Fazer de uma forma assim, desmoderadamente, sem parar. E constância não é bem por aí. Constância, na verdade, é a gente permanecer fazendo, mesmo que tenham dias que a gente falhe, mas após essa falha, ou após alguma turbulência ou algum acontecimento, a gente voltar a fazer novamente aquilo que a gente propôs a se fazer. Eu consigo estar constante, estar voltando, mas eu não consigo manter um ritmo de toda semana acabar postando, porque eu faço isso aqui sozinha, não tenho equipe, então essa é a minha tentativa genuína de fazer esse canal crescer sem nenhuma agência, sem nenhum método, nenhum jeitinho brasileiro. E também, né, gente, pagando conta, cuidando de filha, cuidando de casa, servindo na igreja, fazendo todas as minhas outras tarefas também que enquadram aí a minha vida, que estão sobre a minha incumbência. Mas, desenrolando esse carretel, eu vim aqui falar sobre um assunto que o Senhor tem colocado no meu coração. Que, na verdade, o Senhor colocou uma causa no meu coração, vamos dizer assim. E é a causa de pesos desnecessários que muitos cristãos, e vou falar pela minha classe, mulheres, têm carregados em sua caminhada cristã. Eu tenho trazido alguns conteúdos lá no meu Instagram falando sobre o quanto a gente carrega pesos desnecessários e visões deturpadas da vida cristã como um todo, visões rígidas e teologias performáticas que hoje estão sendo pregadas para nós de tal maneira a ponto de que se a gente falhar um dia, a gente sente um peso do mundo inteiro, como se a gente fosse a pior pessoa do mundo por ter falhado um dia no nosso devocional. E eu não quero em momento algum transmitir uma imagem relapsa de que a gente não deve buscar excelência, de que a gente não deve buscar ser pessoas melhores com as nossas rotinas e até para nós mesmos isso é bom, né? Essa busca dessa disciplina de realmente mudar assim os nossos hábitos ruins e ter hábitos mais saudáveis, né? Eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu não quero transmitir esse tipo de imagem, eu não quero pregar que a gente deve ser relaxado ou que a gente não deve se preocupar com isso desmedidamente. A gente não pode viver uma vida desordenada, mas eu acredito que existe um lugar onde a gente vive isso de forma leve, sabe? Sem se cobrar de tal maneira como se tivesse um Jesus com as suas mãos furadas em nossa frente, falando: olha aqui, eu morri por você, será que você não consegue ser melhor? Eu não consigo acreditar que o Senhor está com essa cara de bravo o tempo todo para nós, nos cobrando resultado, sabe? Como se fosse aquele chefe chato que fica em cima da gente, cobrando resultado. Olha, eu preciso de números, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu acho que o Senhor não é esse carrasco, ele não é esse tipo de homem, né? Pelo fato de eu crer piamente nisso, porém ter uma distância com o que eu vivo, porque eu carrego muitas vezes pesos que não são meus. Então, por eu sentir na pele, né, essa dor, eu sinto de ser também a porta-voz desse povo que clama, que geme dia e noite por tentar alcançar um padrão performático que está sendo levantado nesse século, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque muitas vezes as pessoas elas fazem de tudo para serem notadas, para serem vistas, e com isso elas colocam fardos pesados nas pessoas que depois elas não vão estar lá para ajudar a carregar, sabe? Depois elas não vão estar ali no seu dia a dia para te orientar. Que terão dias que você vai fraquejar, que terão dias que você vai falhar, sabe? Que terão dias que tudo vai sair do teu controle, que terão dias que você vai tentar fazer e você não vai ter força, que terão dias que você vai acordar exausta, que terão dias que você vai acordar esgotada, sabe? Que realmente vai sair, sabe, tudo do seu controle.
E que nesses dias a gente tem que descansar no Senhor, porque e confiar de que Ele tá cuidando de nós, enquanto a gente não consegue e não tem força muitas vezes para fazer o que a gente tinha se proposto a fazer. Porque o fardo do Senhor é leve e o jugo dele é suave, né? Ele diz na palavra dele: venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei o vosso fardo. Porque hoje muitos se impõem fardos sobre nós, mas a gente esquece o lugar que a gente deve voltar quando nossos fardos estiverem pesados demais. E esse lugar é Cristo, né? E eu acredito que constância não é a gente nunca parar. Viver num ritmo é, acelerado e sempre estar ali, sabe? Desesperadamente fazendo e buscando fazeres para preencher espaços no nosso dia. Mas a constância real é aquela que permanece no Senhor, mesmo quando tudo sai do teu controle, mesmo quando tudo dá errado, sabe? É aquela que permanece no Senhor, é aquela que não perde Cristo de vista no caminho, no percurso até o objetivo, né, que a gente quer alcançar, o objetivo final, o alvo que a gente está buscando alcançar, ou até que o próprio Senhor propôs para nós, né? Até a gente alcançar a promessa, existe esse percurso até lá, e a constância e o verdadeiro sucesso é não perder Cristo no meio do caminho, até chegar à promessa. Esse é o sucesso, é caminhar e permanecer em Cristo até chegar lá. Porque de nada vale você chegar no seu objetivo, no seu sonho, na promessa do Senhor, mas sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo ter se afastado de você há tanto tempo, sabe? Estar tão longe de você. Eu acho que esse é o verdadeiro significado de sucesso e constância. Às vezes você vai falhar, às vezes vai cair, às vezes, sabe? Às vezes você não vai conseguir cumprir com tudo. Mas o que você faz depois disso é o significado de constância. E eu acredito nisso. E o Senhor tem colocado esse clamor no meu coração. E eu tenho vivido esse tempo também com o Senhor. Eu só sou, vamos dizer assim, a boca de Cristo nessa terra, o porta-voz dessa mensagem. Mas não significa que eu não passo também por essas lutas. É que hoje em dia a gente tende a se comparar demais. A gente vê uma pessoa que vive uma alta performance e eu vou falar bem a verdade, eu acho incrível, eu me inspiro nessas pessoas. Só que a gente tem que tomar cuidado com essa linha tênue que existe entre a inspiração e a comparação. E às vezes a gente olha para essas pessoas que tem uma rotina super bem construída, uma rotina super funcional, uma vida perfeitinha, regrada, disciplinada, e a gente quer tanto ser parecidas com essas pessoas, a gente quer tanto alcançar esse tipo de disciplina que a gente está se espelhando e fazendo uma comparação totalmente injusta com pessoas que passaram às vezes anos construindo isso, sabe? Construindo toda essa logística da vida dela, sabe? Que se mudou de cidade, que fez tantas coisas, que passou por tantos processos de adaptações no meio de tudo isso, até ela conseguir construir uma vida funcional, que é uma comparação injusta. Você olhar para uma pessoa que já construiu de um lugar onde você tá começando a construir, sabe? Antes você não fazia, antes você não lia, antes você não lia livros, não comia só coisa que não prestava, desregradamente, você não cuidava das suas finanças, da sua vida pessoal, do seu autocuidado, você não fazia nada disso e agora você começou a entrar nessa jornada e de repente você quer mudar tudo de uma vez por todas, e esse começo ele é muito mais difícil, porque até então a sua mente estava adaptada para economizar energia, para não, sabe, para não fazer essas coisas. E agora existe uma resistência nesse começo, que ela é um pouco mais difícil, que ela quer te manter paralisada. E ela vai, em alguns momentos, conseguir oscilar suas emoções, chacoalhar um pouco a tua vida. E não é quando isso acontecer, você não pode desistir. Olha, não consegui hoje, também nunca mais vou fazer. Não!
vai acontecer esses momentos difíceis, vai ter momentos que não vai sair como você planejou, mas prossegue, permanece tentando, permanece construindo, mas sem peso, sem comparações e pesos excessivos de pessoas que já estão em outro nível, sabe? E sim, passaram anos da vida delas construindo a vida que elas têm hoje. Eu acho lindo. Eu amo, eu acho muito legal esse negócio de alta performance. Eu gosto muito disso, de verdade. Eu acho lindo, eu me inspiro demais. Porém, eu caio muito nesse lugar de comparação. De, às vezes, olhar isso e depois olhar pra minha vida e falar, nossa, eu não tô nem perto disso, sabe? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque nós não estamos no mesmo lugar que essas pessoas, né? E, enfim, basicamente, eu queria conversar com vocês, ter esse papo aqui com vocês, sem filtro, vamos dizer assim, né? Eu não fiz um roteiro pra isso, é uma coisa que o Senhor tá construindo em mim faz alguns dias, que o Senhor tem plantado no meu coração esse clamor há alguns dias. Essas mulheres que estão exaustas, essas mulheres que estão cansadas e sobrecarregadas, que vocês saibam que vocês precisam voltar para Cristo, sabe? Para descarregar todo esse peso, porque o jugo dele é leve, o fardo dele é suave, sabe? O Senhor está preocupado com o nosso coração no secreto, muito mais do que com a nossa performance, sabe? E é isso. E é isso, cuidado com os fariseus desses séculos, porque muitos deles impõem fardos pesados que não são capazes de, que eles não levantam um dedo para carregar depois. Então é isso, sabe, que eu queria falar. Queria muito ter esse papo aberto, sem roteiro, para vocês, para mim, entender o tempo que eu tô vivendo com o Senhor, porque Ele já plantou tudo isso no meu coração. E para vocês também me conhecerem, e se você se identifica, entendeu a mensagem que eu estou querendo transmitir, vamos construir essa comunidade juntas, vamos aliviar os pesos umas das outras, as culpas desnecessárias, a autocobrança excessiva, um perfeccionismo exacerbado. Vamos tirar tudo isso das nossas costas e caminhar com mais leveza nesse percurso, sem perder Cristo de vista até o nosso objetivo final. Se você se identificou, se inscreve no canal, deixa seu like, que por enquanto é isso. E assim que o Senhor for colocando mais coisas aqui no meu coração, eu volto aqui com vocês e a gente conversa mais um pouquinho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!